Olá, meu irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família neste dia, neste domingo. Que o Senhor abençoe. Para a mensagem, a meditação desse dia, queria que você pudesse abrir a Bíblia comigo, ler comigo o Salmo de número 23. Certamente você já conhece, talvez já sabe de cor desde a infância. O Salmo de número 23. Vamos fazer uma leitura e meditação nesse salmo, nesse texto, nesse dia. Diz assim a palavra: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Com certeza você já conhece esse salmo. Se você já é nascido em berço evangélico, já está na presença de Deus desde cedo, você já, pelo menos a primeira frase, você sabe de cor. É um salmo que às vezes parece simples, mas é muito rico para nós em lições e ensinamentos que nós precisamos aplicar na nossa vida. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi já estava aí no fim da sua vida. Provavelmente esse salmo foi escrito no momento da rebelião do seu filho Absalão, que queria tomar o seu trono, que se voltou contra seu pai. E nesse momento Davi, já mais idoso, escreve esse salmo. Um momento de aflição, dificuldade para ele. Então ele escreve esse salmo depositando a sua confiança no Senhor e reconhecendo que o Senhor era o grande pastor da sua vida. A mensagem desse salmo para nós é que mesmo que passemos por momentos difíceis, como Davi passou, de batalhas, de aflições, nós podemos ter alívio, ter sossego, porque nós somos cuidados pelo nosso bom pastor. E é isso que o Salmo nos diz. A figura do nosso Senhor como pastor de nossas vidas. A figura do pastor na Bíblia é muito comum. Era uma profissão muito comum naquela época. Dos pastores de ovelha, pastores de gado. Além de Davi, que antes de se tornar rei de Israel, era um pastor de ovelhas. Então ele tinha experiência. Também temos Abel. Abel também era pastor. Moisés também por um tempo, quando foi para o deserto, ele, antes de voltar ao Egito para resgatar o povo, ele ficou um tempo cuidando das ovelhas, do gado do seu sogro Jetro. E o próprio Davi também foi um pastor. A ovelha é um animal muito frágil, é um animal muito dependente. Eles têm uma visão limitada, são mais frágeis, mais fracos, então são totalmente dependentes de alguém que cuide, de alguém que esteja com eles para que eles sobrevivam. Então a figura do pastor na vida das ovelhas é de suma importância. Elas não conseguem se virar sozinhas, então elas precisam de um pastor para cuidar, para dar um alimento, para proteger das feras, dos perigos, para que elas se mantenham vivas. As ovelhas naquela época eram
cultivadas, não por sua carne, mas mais pela sua lã, que faziam vestes. Então elas eram importantes. Então era comum ter rebanhos de ovelhas. Então, para que o pastor tivesse a lã para fazer as roupas, ele tinha que cuidar muito bem do seu rebanho. E aqui o pastor, esse pastor que cuida das ovelhas, que trata seres tão frágeis e dependentes, é associado ao nosso Senhor. Se nós olharmos a palavra, Jesus se coloca como um bom pastor. O bom pastor que cuida das suas ovelhas, que chama pelo nome e elas escutam a sua voz. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. Nós dependemos dele para sobreviver. Ele é quem cuida de nós. Nós somos frágeis e limitados. Por mais que a gente ache que é forte, que conseguimos nos manter sozinhos, nós somos totalmente dependentes desse pastor que cuida de nós. Sem ele, a gente não conseguiria fazer nada. Não conseguiríamos cuidar de nós mesmos. E essa é a figura retratada no Salmo. O Senhor se mostrando como o pastor das nossas vidas, que cuida do seu rebanho, que alimenta o seu rebanho, que protege e guarda o seu rebanho, que somos nós. Nosso Deus, ele é um Deus transcendente. O que quer dizer isso? Ele é um Deus soberano, poderoso, que está além de nós, acima de nós. Mas também nosso Deus é um Deus imanente. O que é isso? Ele é um Deus que se relaciona, que se revela a nós. É um Deus que se revela a nós. Então, ele é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. Às vezes nós cantamos, é Deus de perto e não de longe. Na verdade, ele é sim Deus de longe e Deus de perto. Um Deus que é todo poderoso, majestoso, grandioso, mas que se revela e se relaciona conosco, que está perto de nós. Essa figura do pastor que cuida de nós, que se relaciona conosco, que nos guarda. Então, nesse salmo, Davi aponta para a excelência deste pastor. Como esse pastor cuida de nós como suas ovelhas. Então esse pastor demonstra seu amor, seu cuidado para com o seu rebanho. E nesse texto, 3 formas são apontadas como esse pastor cuida de nós. E aqui eu queria trazer nesse dia os 3 P's do bom pastor. Como o texto nos ensina, nos traz 3 P's que mostram o cuidado e o amor desse pastor conosco. O primeiro P é o P da provisão. Olha, se você olhar comigo do verso 1 ao 3, o verso primeiro já começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista diz que nada vai lhe faltar, ele não vai sentir falta de nada, porque o Senhor é o seu pastor. Então é o Senhor quem provê, o Senhor quem sustenta a sua vida. Tudo que temos, meus irmãos, vem das mãos do nosso Deus. Ele sabe o que precisamos, ele sabe o que nós necessitamos na nossa vida e ele tem suprido as nossas necessidades. E a provisão aqui se manifesta de algumas formas, em alguns aspectos, para mostrar que cada área da nossa vida que necessita de provisão e sustento, o Senhor é quem dá, o Senhor é quem supre. Conforme o verso 2, no início do verso 2, diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aqui a provisão do Senhor é mostrada no alimento, no sustento diário, no alimento que nós precisamos comer. Um pasto verdejante significa um ambiente saudável e uma comida nutritiva para as ovelhas. Quanto mais verde, mais a grama, o pasto estava saudável e faria mais bem
para as ovelhas. E é para esse lugar que ele nos leva. Lugares onde vai ter alimento farto, nutritivo, que vai nos sustentar. Além dos pastos verdejantes, o pastor leva o seu rebanho para junto das águas de descanso. Ele supre a fome das ovelhas nos pastos, mas também supre a sede, levando para junto das águas, para saciar a sede e poder descansar, ter um lugar de sossego. E além disso, além de levar no lugar do alimento, da água para saciar e refrescar o seu rebanho, ele guia o seu rebanho nas veredas de justiça. Esse pastor, ele guia. O guia-me aqui pelas veredas mostra a gentileza desse pastor. Ele é cuidadoso, ele não força as ovelhas, não machuca, não empurra, mas ele guia gentilmente as ovelhas com sua voz. E a voz do Senhor, a voz do pastor, as ovelhas escutam e reconhecem e a seguem. E lá ele leva elas para caminhos, veredas de justiça, para lugares de descanso, para lugares de alívio e seguro para elas. Ele guia elas pelos caminhos seguros. E é isso que esse pastor faz conosco. Ele nos supre o nosso alimento, nossa sede. Nele nós temos descanso. E nele somos guiados pelos caminhos corretos, justos, seguros. Jesus um dia disse: eu sou o pão da vida. João 6,35. Ele também diz que é a fonte da água viva. João 7,37. Ele também é quem nos guia. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Lá em João 8,12. Jesus também nos faz um convite para descansar e receber alívio nele. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11,28. Jesus é e tem tudo o que precisamos para sobreviver. Nele, com ele, nada vai nos faltar. Esse é o descanso, a certeza que nós podemos ter. Nada vai nos faltar, porque Cristo é tudo e tem tudo que nós precisamos. Ele é o nosso bom pastor. O segundo Pedro, bom pastor, como dito nesse Salmo 23, é a proteção. Olha comigo, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Além de demonstrar amor pelas suas ovelhas através da provisão, do alimento, do descanso, do sustento, o bom pastor também é quem as protege diante dos perigos. É inevitável na nossa vida, passar por dificuldades, caminhos com pedras, caminhos difíceis, dificuldades, aflições da nossa caminhada, mas podemos estar tranquilos, porque esse pastor é quem cuida de nós. As ovelhas, como eu disse, são animais frágeis, de visão limitada. Então, às vezes, elas vão tropeçar numa pedra, ou num buraco, ou vão desviar do caminho, porque elas são frágeis. Mas é nesse momento que o pastor mostra seu cuidado, protegendo as suas ovelhas, protegendo, cuidando delas, para que elas não se percam, não se machuquem. Então ele está a todo momento, diz: eu não vou temer, porque tu estás comigo. Então na nossa caminhada vão ter aflições, momentos complicados, que a gente pode se machucar, tropeçar, se desviar, mas o pastor está conosco para cuidar de nós. Ele cuida, protege que a gente se machuque ou se perca.
E para proteger as suas ovelhas, o pastor usava dois instrumentos principais, que era o bordão e o cajado. Um era para defender as ovelhas, a outra era para controlar e protegê-las. O bordão era uma vara que era usada para defendê-las. Quando alguma fera, algum animal vinha sobre eles, sobre as ovelhas, o pastor usava para espantar e para proteger suas ovelhas. O cajado também era uma vara, só que a ponta do cajado era encurvada. E essa curva no cajado servia para quando a ovelha se desviasse do caminho, ele puxasse ela para que ela retornasse. Então, é um instrumento de proteção, de contenção, de controle delas. Às vezes o cajado também era usado para dar um toquezinho na perna delas, para quebrar, para que elas não se desviassem mais, mas que elas seguissem. Isso mostra a disciplina, o cuidado do pastor com elas. A disciplina faz parte do cuidado do pastor com a sua ovelha. E assim também conosco. A disciplina de Deus em nós, de às vezes nos disciplinar, nos corrigir, usar o cajado em nós, é para que a gente seja disciplinado e volte, retorne para o caminho que Ele está nos guiando, para nos proteger de entrar em lugares escuros, lugares perigosos. Então, o pastor é quem protege, o pastor é quem cuida, nos livra dos perigos, nos livra das ciladas do inimigo, nos livra da morte, nos garante a proteção e a vida. Ele é quem nos protege. Ele é quem cuida de nós. Ele é quem nos protege. Jesus, nosso bom pastor, ele nos livrou da morte eterna. Ele deu a vida por nós como bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele dá a vida por nós, para que a gente não seja levado, guiado pelo vale da morte, mas que tenhamos a vida. É Ele que nos protege. E além de provisão e proteção, o terceiro P do bom pastor é a promessa. Versos 5 e 6 dizem: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A figura do pastor aqui é acrescentada uma outra figura, que representa esse mesmo pastor, esse mesmo Senhor, que é o do amigo, aquele que nos recebe em sua casa, aquele que prepara um banquete para nós. Depois de um dia difícil com as ovelhas, o pastor levava-os de volta para casa, alimentava de novo, pegava o óleo, passava nas feridas de alguma ovelha que tivesse se machucado e arrumava um lugar para eles descansarem após se alimentar. E mesmo que durante a noite tivesse animais e feras rodeando a casa, elas poderiam descansar tranquilas, porque o pastor delas estava ali protegendo e cuidando delas. Então elas descansavam seguras, protegidas e tranquilas. O nosso pastor também nos convida a cear com ele, prepara uma mesa, um banquete farto, onde a gente pode se saciar, aproveitar, descansar. Nos unge com óleo. Esse óleo aqui traz a ideia também eram os óleos que usados em festas, em celebrações. O óleo fazia bem para a pele, fazia bem para o rosto, era um perfumado. Isso ele diz que vai colocar sobre nós, e nosso cálice vai transbordar.
O vinho naquela época era símbolo da alegria, do regozijo. Então o nosso cálice vai se transbordar, ou seja, a nossa alegria de estar com Ele vai ser imensa, vai transbordar. Então isso não vai faltar para nossas vidas. Com Ele teremos abundância disso. Essa é a promessa que Ele nos dá, de que no final dessa jornada, depois de passar por caminhos difíceis, nós vamos chegar em sua casa e Ele vai preparar uma mesa para nós, onde estaremos seguros, alimentados, curados, onde temos a promessa do cálice da alegria transbordante. E essa promessa, segundo o verso, de acordo com o verso 6, também envolve a bondade e a misericórdia de Deus eternamente sobre a nossa vida. A bondade do Senhor é clara e evidente em toda a Escritura. Ele, além de nos sustentar e nos proteger, Ele é bom para conosco pelo fato de ter enviado Cristo para nos salvar. Essa é a maior prova da bondade de Deus. Ele é bom para conosco. Ele é benigno. Ele nos alimenta. Ele cuida de nós, Ele nos protege. E também Ele enviou Cristo, o bom pastor, para dar vida para as suas ovelhas. Além da bondade, temos a misericórdia de Deus para conosco também. Ela é certa e ela é constante. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus duram para sempre. Dá uma olhada lá no Salmo 136. O Salmo todo, são vários versos que repetem: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Contando toda a história, como o povo passou por dificuldades na história, mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. Deus livrou o povo e tem nos livrado, porque a sua misericórdia dura para sempre. E essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos, de não perecermos. A misericórdia de Deus é que nos mantém vivos, nos mantém firmes. Essa é a promessa de segurança, de bondade, de misericórdia, de alegria para nós, de descanso eterno que Ele tem para nossas vidas, como diz esse salmo. A gente vai passar por dificuldades pelo caminho, mas a certeza é que quando a gente chegar em sua casa, Ele vai cuidar de nós e lá a gente vai ter paz e descanso eterno. E o texto termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A promessa aqui é de que, além da bondade e da misericórdia, está conosco todos os dias. Nós vamos habitar na casa de Deus, ou seja, nós vamos estar na sua presença, nos desfrutando da provisão, da segurança, do seu banquete, da sua presença a vida toda. Lá nós vamos ter segurança eterna, paz eterna e plena, junto com o nosso pastor, nosso Senhor. Ele é quem nos dá provisão, Ele é quem nos protege, e Ele que faz essa promessa de paz e segurança eterna. Nós, irmãos, somos como essas ovelhas, frágeis e totalmente dependentes do nosso pastor. E pode ser que estejamos em meio a um caminho de pedras e perigos, mas nós podemos ficar tranquilos, seguir seguros, tranquilos, em paz, porque temos um pastor que cuida de nós e que tem um futuro, uma promessa gloriosa para nossas vidas. Então, em meio a dificuldades, a incertezas, nós vemos um momento complicado, nós não sabemos se vamos ter provisão daqui a um tempo. As pessoas, os trabalhadores que estão em casa, podem estar com medo de, quando voltar ao trabalho, ser demitidos ou não ter recursos mais, a empresa ter que mandar embora. Os proprietários de empresas também devem estar na insegurança de que se terão dinheiro para manter as suas lojas, manter a sua empresa, pagar seus funcionários. Nós estamos nesse momento de incerteza, insegurança.
mas precisamos lembrar a todo tempo que o Senhor é nosso pastor, nada nos falta. Nós vamos sentir falta de nada, porque Ele é tudo e tem tudo que nós precisamos. Nele nós temos sustento, nós temos proteção, nós temos segurança. Ele conhece cada um de nós, conhece nossas necessidades e supre cada uma delas, segundo a sua vontade. Nada Ele deixa faltar para nossas vidas. Ele é quem cuida de nós. Confie nesse Senhor, confie nesse pastor. Mesmo que você esteja passando por um lugar perigoso, difícil, uma estrada cheia de buracos e pedras, saiba que esse pastor está cuidando de você e te protegendo. E vai te levar para um lugar tranquilo e seguro, onde você vai desfrutar da sua ceia e da sua presença e da paz e da segurança eterna com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia, meu irmão. Deus abençoe.